Cavalo abandonado tem medo das pessoas, mas o motivo vai te deixar sem palavras. Se você é novo no canal, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque toda semana tem novas histórias de animais que vão te surpreender. Naquele momento, o rosto dele mostrava que ele estava impaciente e não se importava. A cada passo devagar do campeiro, ele sentia que estava levando um peso. O cavalo, que antes representava força e rapidez, agora tinha dificuldade para andar. Cada passo era uma luta silenciosa contra a dor. Seu corpo magro, cheio de machucados de muitos anos de trabalho duro, já não mostrava a força de antes. Flávio soltou um suspiro forte, como se estivesse prestes a se desfazer de algo que não servia para nada. Eles chegaram à beira do rio. Era um lugar longe, cercado por árvores tortas e pedras cheias de musgo. A água fluía devagar, mostrando a frieza do dia. Flávio saiu do cavalo e segurou as rédeas com força. Ele fez Campeiro perceber o que ia acontecer em seu futuro. O animal tentou lutar, mas suas pernas tremiam e quase não conseguiam segurá-lo. O seu olhar, que antes era cheio de vida e brilho, agora mostrava apenas o sofrimento que ele tinha acumulado. Flávio soltou as cordas e deu um passo para trás. Ele viu o animal perder o equilíbrio e cair com um barulho forte no chão molhado. Não havia misericórdia em seu olhar, nem dúvida, apenas a certeza de que estava se desfazendo de algo que achava sem valor. O cavalo fez um som baixo, como se pedisse ajuda, mas Flávio não olhou para trás. Ele virou de costas e foi para o seu carro. Não sentia culpa, não se arrependia e não olhou uma última vez para quem tinha sido seu amigo nas corridas pelos grandes campos da fazenda. Os cascos de campeiro arrastaram no chão sujo enquanto ele tentava se levantar. Porém, a dor percorria seu corpo como facas que não se veem. As pernas cansadas e feridas não conseguiam mais segurá-lo. Ele ficou parado ali, sem se mover, sentindo o frio entrar em seus ossos. A fome apareceu como um vazio que fazia sofrer. A sede ressecava sua garganta. Isso fazia cada respiração ser difícil. O tempo foi passando. O dia foi mudando devagar até virar noite. A escuridão o cercou como uma capa pesada. O barulho de animais que acordam à noite se ouvia longe na floresta. Ele tentou mais uma vez mover as pernas, mas seu corpo não respondia mais. Os dias que vieram depois foram um grande desafio para sua força. O sol forte queimava sua pele. A chuva leve da madrugada aumentava a umidade fria em seus pelos sujos. O vento forte soprava ao redor, como se estivesse rindo da sua fraqueza. O estômago não fazia mais barulho de fome, porque a fraqueza tinha dominado tudo. O peso do seu corpo parecia como se fosse uma prisão. A cada vez que ele tentava se levantar e não conseguia, sentia mais desespero. Os olhos castanhos que antes brilhavam agora estão perdendo a visão. Eles estão ficando sem vida e parecendo distantes, como se a pessoa estivesse desistindo. Ali, deixado sozinho, Campeiro só esperava o silêncio que vem no final. A mesma pessoa que um dia falou bem dele agora o via como algo que não serve mais, sem valor. A única presença era o vento e o barulho do rio que passava devagar, sem se importar com sua tristeza. O futuro parecia decidido. Ele estava sem companhia. A alguns metros à frente, perto da beira do rio, algo escuro chamou sua atenção entre as plantas baixas. Luana fez uma pausa, tentando descobrir o que era aquela pessoa parada. Seu coração bateu mais rápido e uma sensação diferente apareceu dentro de você. Ele andou com cuidado, evitando os galhos tortos. Finalmente viu bem. Um cavalo estava no chão, fraco e respirando mal, parecendo um espírito do que já foi. A visão pegou Luana de surpresa. O animal estava sujo de poeira e lama. Seu pelo estava sem brilho e sem vida. As costelas apareciam sob a pele fina. As patas mal se mexiam, como se ele tivesse usado todas as suas forças só para ficar vivo até ali. Os olhos, meio fechados, pareciam pedir algo que ele já não esperava mais receber.
Luana ficou com dificuldade para engolir. Ela também sentiu seu coração apertar de tanto triste e de raiva. Como alguém poderia permitir que um ser tão poderoso chegasse a essa situação? Ela se ajoelhou perto dele. Com cuidado, ela estendeu a mão e tocou sua crina cheia de nós. O cavalo tentou levantar a cabeça, mas logo parou, sem forças para fazer o mesmo movimento. Luana sabia que ele não tinha bastante tempo. Era necessário tomar uma atitude. Ele se levantou rápido e correu de volta para casa. O coração dele estava batendo forte. O frio batia em seu rosto, mas ela quase não percebia. Ela só pensava no cavalo. Ela lembrava da vida que ia embora devagar enquanto ainda tinha a chance de agir. Quando chegou em casa, viu Ricardo, seu pai, na área externa. Com os olhos bem abertos e a voz cheia de pressa, disse o que tinha visto. Ricardo, que costuma falar pouco, percebeu na hora como a situação era séria. Ele sabia como era o olhar da filha dele quando algo realmente era importante. Eles juntaram rapidamente o que conseguiram. Bandagens, uma coberta, água e um pouco de comida. Ricardo ligou o motor da caminhonete e os dois saíram rápido. Quando eles chegaram ao lugar, o coração de Luana quase parou de alívio ao perceber que o cavalo ainda estava respirando. Ricardo e ela trabalharam juntos com cuidado. Eles tentaram levantar o animal. Campeiro chorou de dor. Ele respirava com dificuldade, mostrando o esforço que fazia para ficar acordado. Ricardo colocou uma corda em volta do corpo do cavalo. Com muito esforço, eles conseguiram colocar o cavalo na parte de trás do carro. Luana sentou-se ao lado dele. Ela segurou a cabeça dele com cuidado. Ela sentiu o calor fraco da pele fria dele. A volta da viagem foi tranquila. Só se ouviam o barulho do motor e a respiração suave do cavalo. Luana ficava olhando para ele. O coração dele ficava apertado ao pensar no que poderia ter acontecido se ela não tivesse passado por aquele lugar. Sentiu uma sensação de raiva crescer dentro de si. Quem quer que tenha abandonado aquele animal não podia chamar ele de seu. Essa pessoa não merecia fazer isso. Quando eles chegaram na fazenda, começaram a cuidar das coisas. O primeiro desafio foi conseguir que ele tomasse água. Luana segurou um balde perto da boca. Ela falou baixinho e tentou fazer o balde entender que estava tudo bem. Com o tempo, ele foi aceitando e tomou a bebida em pequenos goles. Depois, trouxeram os curativos e as faixas para as feridas que estavam nas patas dele. Trouxeram também a comida, que ele demorou para aceitar. Mas no final, ele começou a comer. Os dias viraram semanas. Todo dia de manhã, Luana ia rápido até o estábulo para ver o campeiro. A cada pequena mudança para melhor, seu coração ficava mais esperançoso. Ele começou a responder aos toques. Ele levantou a cabeça quando ela se aproximou. Ele aceitou a presença dela com menos medo. Um dia, de repente, ele tentou se levantar. A cena fez Luana chorar. O cachorro tremia, suas patas ainda eram fracas, mas a vontade dele brilhava em seus olhos. Com muito esforço, ele conseguiu ficar em pé por alguns segundos antes de cair outra vez. Mas Luana tinha certeza, ele desejava viver. Com o passar do tempo, os passos que eram inseguros ficaram mais firmes. Campeiro voltou a brilhar os olhos. Ele começou a se aproximar de Luana por conta própria. Um vínculo começou a se criar entre eles. Esse laço era mais forte do que qualquer ligação feita por meio da domesticação. Ele não era só um cavalo que ela tinha ajudado. Ele era amigo dele. Ele era companheiro. Uma pessoa que foi salva não só da morte, mas também do esquecimento. O cavalo corria forte. Ele sentia a alegria da liberdade que não tinha há muito tempo. Os cascos do animal batiam no chão com força. A crina preta balançava no ar. Ela tinha um brilho dourado do final da tarde. Luana, em cima dele, sorria com a felicidade verdadeira de quem tinha conseguido algo importante. Naquele momento, nada mais era importante. Apenas ela e Campeiro estavam juntos por um laço que ninguém conseguia romper. Mas o destino, sem piedade, tinha outros planos. De longe, Flávio viu a cena. Ele sentiu uma mistura de raiva e orgulho. Ele sabia quem era aquele cavalo. Não se tinha certeza.
Campeiro estava na frente dele, mais forte do que antes, como se o tempo tivesse voltado. Uma sensação de raiva surgiu em sua garganta. Como isso era possível? Ele tinha deixado ele para trás, sem esperança, pensando que nunca mais o veria de pé. Mas lá estava ele, brilhante e saudável, levando uma moça que cuidava dele como se fosse dela. Flávio fechou os punhos e foi até perto com passos firmes. "Este cavalo é meu", afirmou com certeza, sua voz soando forte no ar. Luana parou de repente. Ela sentiu seu coração bater mais rápido dentro do peito. Na casa dele, já se sabia quem ele era. O pai dela falava de Flávio de forma negativa. Agora, ele estava na frente dela com uma atitude orgulhosa e cheia de certeza. "Ele não pertence a você", respondeu, com um jeito firme, mas calmo. "Eu o encontrei na beira do rio, fraco, quase morrendo, abandonado. Você o deixou para sofrer e nunca mais se virou. Eu cuidei dele. Eu tratei as feridas dele. Eu dei comida para ele. Agora, ele voltou a viver. Você não pode afirmar que ele é seu." Os olhos de Flávio ficaram pequenos e a mandíbula dele ficou dura com a resposta da menina. Para ele, aquilo não fazia sentido. Um animal parecido com aquele tinha um proprietário, e ele era o responsável por esse animal. Não importava muito o que tinha acontecido depois que eu o deixei para trás. Não fazia diferença o que aquela menina sentia. O que importava é que aquele cavalo era dele, e ninguém podia tirar isso dele. "Você está errada", falou com os braços cruzados. "Eu comprei ele, e ele sempre foi meu. Encontrar e cuidar dele não altera nada. Você acredita que isso te dá algum direito? O que você está fazendo é levar algo que não é seu." Luana sentiu uma raiva forte crescer dentro dela. Como ele conseguia ser tão gelado e tão sem sentimentos? Ela sabia que conversar com alguém como Flávio era como falar com uma parede. Ele não conseguia ver além da sua própria vaidade e dos seus próprios interesses. "Roubo?" Ela repetiu, rindo de forma sem graça. "Você sabe o que é roubo? Usar uma coisa até não dar mais para usar e depois jogar ela fora como se fosse lixo. Isso realmente é um roubo. Você não é digno de campeiro. Ele não é seu, nunca foi." Os olhos de Flávio ficaram brilhantes de raiva. Ele não era um homem que costumava ser desafiado. Isso era ainda mais verdade com uma jovem que ele achava ingênua. Mas algo no jeito que Luana o olhava fez ele entender que ela não ia desistir. "Isso não vai ficar assim", ele disse com um sorriso gelado. "Eu vou pegar o que é meu, você gosta ou não." Luana teve um arrepio na espinha, mas não mostrou que estava assustada. Sabia que Flávio não iria abrir mão tão rápido. Sem esperar por nada, ele se tornou campeiro e foi correndo para a fazenda. O cavalo reagiu ao seu comando com força. Parecia perceber que algo não estava certo. Eles andaram rápido pela trilha. O medo da ameaça de Flávio ficou no ar. Quando chegou em casa, pulou do cavalo e correu para dentro. Ele chamou pelo pai. Ricardo estava na varanda. Ele viu a expressão da filha e percebeu que algo não estava bem. "O que aconteceu?" ele perguntou enquanto se levantava. Luana respirou profundamente. Ela tentou controlar a raiva e o medo. "Flávio, ele viu um campeiro. Ele quer trazer você de volta." O rosto de Ricardo ficou sério e com uma expressão rígida. Seu olhar ficou mais triste e sua voz tinha uma força firme. "Esse homem não vai tocar nesse cavalo novamente." Naquele momento, Luana percebeu que a luta estava só começando. A noite chegou forte na fazenda, mas o ambiente dentro dela estava longe de ser calmo. Luana não parava de se mover de um lado para o outro na sala. Enquanto isso, Ricardo estava sentado em sua cadeira de madeira e estava afiando a lâmina de um canivete velho na mesa. O som do metal arranhando a lâmina cortava o silêncio pesado entre pai e filha. A ameaça de Flávio estava sobre eles como uma chuva que estava para cair. Do lado de fora, Campeiro estava deitado no estábulo, mas seu espírito estava agitado. Isso mostrava a tensão que estava na casa. Ele fazia barulho, batia as patas no chão e virava a cabeça de um lado para o outro, como se soubesse que algo ia acontecer. Luana sentia um peso no coração toda vez que via ele. Não era só um cavalo,
Agora ele fazia parte dela. A ideia de perder ele para aquele homem maldoso a deixava com o estômago embrulhado. A noite estava quase no fim quando Ricardo levantou a cabeça de repente. Seus olhos estavam bem fixos e pareciam feitos de pedra. Ele se levantou e foi até a porta. Ele a abriu devagar. O vento gelado da noite trouxe uma mensagem. Eles não estavam sozinhos. Luana sentiu seu coração bater rápido quando viu pequenas sombras se mexendo entre as árvores ao longe. Os faróis de um carro iluminaram a escuridão como lâminas cortantes, clareando o espaço em frente à casa. O motor fez um barulho alto. Depois, o som de portas abrindo se ouviu no ar denso. Flávio tinha feito o que disse que iria fazer. Ele não veio só. 4 homens estavam com ele. Eles eram seus seguranças. Homens altos, com olhares sem emoção. Esse tipo de pessoa que aceitava ordens sem fazer perguntas. Flávio andava na frente deles. Ele tinha o mesmo sorriso presunçoso de sempre. As mãos estavam dentro dos bolsos do casaco caro que ele usava. Parecia que tudo aquilo era apenas um jogo, um pequeno problema que ele resolveria logo. "Eu vim pegar o que é meu", ele falou, sua voz forte como o vento. Ricardo ficou parado por alguns segundos. Seus olhos escuros estavam fixos no homem que entrou sem ser convidado. Luana estava atrás dele. Ela tinha os punhos fechados e sentia a raiva esquentar seu corpo. Ela queria gritar. Ela queria correr até Flávio e falar tudo o que pensava sobre ele. Mas ela sabia como era o olhar do pai. Ele já havia decidido. "Você não pode tocar nesse cavalo", Ricardo finalmente falou. Sua voz tinha algo que deixou até os seguranças em dúvida por um momento. Flávio deu risada. Um barulho rápido e engraçado. "Vamos acabar com essa encenação, Ricardo. Eu não consigo arranjar tempo para isso. Você sabe tão bem quanto eu que ele é meu. Nós podemos resolver isso agora, de um jeito calmo. Ou você pode fazer isso mais complicado do que precisa ser." Ricardo deu um passo para frente. Foi nesse momento que tudo mudou. Antes que Flávio pudesse agir, um barulho forte se ouviu na fazenda. Ricardo não queria falar ou fazer negócio. O primeiro tiro atingiu o chão, levantando uma nuvem de poeira perto dos pés de Flávio. Os seguranças recuaram de repente e colocaram as mãos nas armas que tinham. Mas Ricardo foi mais rápido. O segundo tiro acertou a parte de fora do carro. Isso foi um aviso claro de que eles estavam em uma área que não era segura. "Eu já falei", Ricardo disse com raiva, segurando bem a espingarda. "Você não pode encostar nesse cavalo." Flávio deu um passo para trás. O sorriso dele finalmente desapareceu. Ele não esperava aquela resposta. Ele não acreditava que Ricardo realmente fosse proteger o animal com tanta força. A tensão estava muito alta. Por um momento, parecia que tudo poderia acabar em uma briga. Luana percebeu Campeiro se mexer dentro do estábulo. Ele sentiu o cheiro do perigo. O cavalo soltava ar pelo nariz, batia as patas nas portas de madeira e estava pronto para agir ao menor sinal de perigo. Os seguranças olharam uns para os outros, aguardando uma instrução. Flávio ficou em dúvida, com a mandíbula tensa. Embora quisesse se vingar, ele sabia que Ricardo não voltaria atrás. Ele podia ter dinheiro, influência e poder. Porém, naquele lugar, naquela noite escura e tranquila, Ricardo tinha algo que ele nunca teria. Uma vontade forte que não mudava. Flávio respirou fundo e olhou para Ricardo mais uma vez. Isso ainda não terminou. Falou, virando-se para entrar no carro. Os seguranças foram atrás dele. Em poucos segundos, os faróis acenderam de novo e iluminaram a poeira que ainda estava no ar. O motor fez barulho e o carro sumiu na estrada de terra. Ele deixou para trás uma sensação forte e um aviso silencioso de que ainda não tinha acabado. Ricardo ficou parado por alguns segundos. Ele olhou para a estrada, parecendo esperar que Flávio chegasse a qualquer momento. Luana percebeu que seu corpo ficou um pouco mais tranquilo, mas a raiva ainda estava forte dentro dela. O silêncio que estava no lugar foi interrompido pelo barulho dos cascos de campeiro dentro do estábulo. Luana correu até o cavalo. Ela abriu as portas e deu um abraço forte no pescoço do cavalo.
Ele nunca vai separar você de mim, ela disse perto da pele quente do amigo. Ricardo bateu a porta da casa com força. Ele olhou para a noite que estava do lado de fora. Ele tinha certeza de que Flávio não ia desistir. Aquela luta ainda estava apenas começando. Os dias depois da briga na fazenda foram calmos, mas cheios de tensão. Luana tinha dificuldade para dormir. Toda noite era marcada pela lembrança do olhar de Flávio. Ele deixou uma ameaça no ar antes de ir embora. Ela sabia que um homem como ele não gostava de perder. Ele era orgulhoso, forte e, mais importante, decidido a alcançar o que desejava. Não importava como. Ricardo também conhecia esse fato. Depois daquele dia, ele fortaleceu as fechaduras. Ele sempre deixava a espingarda perto de suas mãos. Ele também se certificava de que Campeiro estivesse seguro dentro do estábulo. Mas a impressão de que algo iria acontecer não saía da cabeça deles. Parecia que uma sombra estava escondida, aguardando o momento certo para atacar. Esse momento finalmente aconteceu. Em uma manhã fria e com muitas nuvens, o barulho de motores quebrou o silêncio da fazenda. Luana e Ricardo se olharam rapidamente antes de saírem correndo. O coração de Luana batia rápido no peito quando ela viu os carros pretos chegando. Eles levantavam poeira na estrada de terra. Desta vez, não estavam apenas Flávio e seus seguranças. Ele trouxe a polícia. Os carros pararam de forma violenta. Antes de Ricardo conseguir falar, os policiais já estavam saindo. Eles estavam com uniformes bem cuidados e rostos sem emoções. Flávio chegou logo em seguida. Ele estava sorrindo, com uma expressão de vitória no rosto. Eu espero que vocês tenham gostado do tempo com meu cavalo, ele falou, com um jeito muito sarcástico. Luana sentiu raiva, mas antes que ela pudesse falar, um dos policiais se aproximou. Ele segurava uma pasta com documentos. Senhor Ricardo, temos um pedido do juiz. O cavalo é de propriedade do senhor Flávio. Estamos aqui para assegurar que ele volte para o dono certo. Ricardo fechou os olhos um pouco, pegando o papel que estava nas mãos do policial. Ele já sabia antes de ler. Era um jogo de controle, uma peça que já tinha seu final definido antes de começar. Isso não é justo, Luana gritou, sentindo o aperto na sua garganta. Ele deixou Campeiro para morrer. Ele não pode levar ele. Flávio cruzou os braços. Ele olhava cada momento daquela cena com prazer. O que importa, minha amiga, não é o que você está sentindo. O que conta é a regra. A lei está a meu favor. Ricardo apertou a mão com força. Ele já viu muitas coisas injustas na vida, mas nenhuma machucava tanto quanto essa. No estábulo, Campeiro percebeu a confusão que acontecia do lado de fora. Ele ouviu Luana falar. Sentiu que o clima estava tenso e, sem pensar, ficou nervoso. Seu corpo todo reclamava quando os homens desconhecidos se aproximavam. Quando os policiais chegaram para pegá-lo, ele fez muito barulho, com os olhos bem abertos, batendo as patas no chão de madeira. Ele não quer ir com vocês! Luana gritou, correndo até a porta do lugar onde ficam os animais. Mas nada disso tinha importância. Os policiais eram sem emoção. Eles seguiam as ordens sem fazer perguntas. Um deles tirou uma seringa com um remédio que faz dormir e em poucos segundos a briga de Campeiro parou. Seu corpo hesitou. Seus movimentos ficaram lentos e logo ele caiu sobre a palha. Ele não conseguiu se segurar. Luana sentiu um medo muito grande. Não! Vocês não podem fazer isso! Ela tentou correr até Campeiro, mas os policiais a prenderam. Seu coração parecia estar quebrando, enquanto você via os homens prenderem seu amigo. Ele estava fraco, e eles o arrastavam para fora. O barulho dos cascos grandes batendo no chão soava como uma pancada forte em seu coração. Ricardo olhava tudo com os dentes apertados. Ele tentava segurar a raiva que estava muito forte dentro dele, mas mesmo que quisesse agir, sabia que naquele momento não havia nada que pudesse fazer. Flávio foi até Luana. Ele se inclinou um pouco para que só ela escutasse. Eu falei que ele era meu, disse, com a felicidade malvada de quem gosta de ganhar. Da próxima vez, pense mais antes de se envolver em algo que não é seu.
Luana não deu uma resposta. Seus olhos estavam olhando para Campeiro, que agora estava sendo colocado na parte de trás de um dos caminhões. Os olhos dela, cansados e devagar, ainda buscavam por ele. Pareciam perguntar por que ela não estava ajudando. Quando os carros saíram, deixando poeira e silêncio, Luana sentiu um vazio aumentar dentro dela. Parecia que uma parte dela tinha sido tirada com muita força. Ricardo colocou a mão dele com força em seu ombro. Isso ainda não terminou, filha, ele falou, com uma voz cheia de promessa. Luana percebeu que ele estava falando de verdade. Ela não abandonaria Campeiro. Não nesta ocasião. Ricardo olhava sua filha de longe. Ele entendia que Luana não iria aceitar essa perda. Desistir não era o jeito dela, e ele não esperava que fosse diferente. Então, quando ele a viu sentada na varanda, olhando para longe como se estivesse pensando em outro lugar, ele se aproximou. Ele cruzou os braços e falou com voz firme. Você realmente deseja que ele volte? A pergunta fez Luana levantar o rosto na hora. Os olhos dele estavam vermelhos, não por causa de choro, mas por causa de uma força muito grande. Mais que tudo, Ricardo fez um gesto de concordância. Ele pegou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Então, preste atenção. Eu sei quem é aquele homem. Ele pensa que consegue controlar tudo só porque tem dinheiro. Mas uma coisa ele nunca vai conseguir obter: o que você sente por aquele cavalo. Luana fez uma cara de confusão. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, se você gritar por ele, ele vai chegar. Não faz diferença onde você estiver. A ideia apareceu em sua cabeça como um relâmpago no escuro. No dia seguinte, bem antes do sol nascer, Luana deixou a casa sem fazer barulho. O frio da manhã fazia sua pele ficar gelada, mas ela quase não percebia. Com pressa, ele pegou sua bicicleta e pedalou bem rápido até o fim da fazenda do Flávio. Ele parou antes da cerca alta que cercava o lugar e respirou fundo. Dentro daquele lugar, longe de tudo e de todos, estava Campeiro. Seu coração bateu rápido ao ver a sombra do lugar onde ficam os animais no meio dos grandes campos. Aquele lugar não era uma casa para ele. Era uma cadeia. Então, sem pensar muito, colocou as mãos na boca e gritou: Fazendeiro! A voz dele quebrou o silêncio da fazenda de Flávio como uma faca. Por um momento, não aconteceu nada. Mas então, do fundo do terreno, um grito forte de cavalo se ouviu. O coração de Luana parecia que ia pular do peito. Vamos, Campeiro! Vem para casa! Ela gritou outra vez, com a voz cheia de sentimento. E assim, o que parecia impossível aconteceu. Dentro do estábulo, Campeiro ouviu um chamado que parecia um trovão dentro dele. Seu corpo, amarrado por cordas resistentes, ficou tenso. Os seus olhos diferentes brilharam na escuridão. Esse barulho, esse nome, ele sabia, ele tinha conhecimento. Com um movimento forte, ele puxou as cordas com toda a força de seu corpo novo. As cordas fizeram barulho, os nós soltaram, e em um só movimento rápido, Campeiro se livrou. Os trabalhadores da fazenda correram ao escutar o barulho, mas foi muito tarde. O cowboy saiu do estábulo rapidamente, como um relâmpago negro contra o céu claro da manhã. Os cascos bateram no chão com tanta força que nenhum homem conseguia segurar. Ele sabia muito bem para onde precisava ir. Flávio saiu de casa ao ouvir o barulho e parou ao ver o que estava acontecendo. Campeiro estava correndo muito rápido em direção à cerca. Ele não escutava os gritos dos trabalhadores que tentavam segurá-lo. Capturem esse animal! Ele gritou, mas ninguém foi rápido bastante. Campeiro já não era um cavalo que foi domesticado. Ele estava livre, e nada poderia barrá-lo de voltar para quem realmente era seu. Quando Luana o viu chegando, seu coração ficou cheio de uma sensação que não dava para explicar. Isso mesmo, menino! Campeiro pulou a cerca com muito estilo. Seu corpo subiu no ar por um momento que pareceu durar muito antes de descer e tocar o chão do outro lado, bem na frente de Luana. Os olhos dele se viram e não era preciso usar palavras. Vamos embora! Ela falou, subindo nas costas dele facilmente. O barulho de passos fortes atrás deles fez o coração deles bater rápido. Flávio e alguns funcionários estavam correndo.
Eles queriam evitar que ele escapasse, mas o campeiro não iria esperar. Com um único comando, ele correu pela estrada de volta para casa. Ele deixou para trás a poeira e a raiva de Flávio. O vento batia no rosto de Luana. Seus cabelos se juntavam à crina brava de Campeiro. Seu coração, pela primeira vez em dias, bateu livre. Eles estavam voltando para casa, unidos, do jeito que sempre deveria ser. A estrada de terra parecia não ter fim para Luana e Campeiro. O vento forte da madrugada batia em seus rostos, mas nada poderia impedir eles agora. Cada batida dos cascos no chão soava como uma afirmação de liberdade. Era um grito mudo de luta. Campeiro corria com a força de alguém que ficou preso por muito tempo e agora não queria voltar para a prisão. Luana sentia seu coração bater forte no peito. Não era por medo, mas sim por muita energia. Atrás deles, os gritos bravos de Flávio ainda podiam ser ouvidos, mas estavam ficando mais longe. Os trabalhadores corriam, tentando pegá-los, mas não tinha homem ou poder no mundo que conseguisse parar aquela saída. Campeiro não era só um cavalo que escapou de uma prisão. Ele era um espírito livre que havia achado seu caminho. Quando eles viram a fazenda de Ricardo longe, Luana respirou aliviada. Mas a tranquilidade não iria durar muito tempo. Um som de motor quebrou o silêncio da noite. Luana virou-se e viu as luzes de um dos carros de Flávio chegando perto. Você sentiu um aperto no peito. Ele não ia desistir tão rápido. Ricardo já os aguardava na área aberta da fazenda. Quando ele viu a filha e o cavalo chegando, pegou a arma e foi até o portão. Os olhos dele mostravam uma vontade forte e firme. Ele tinha certeza de que Flávio viria. Ele chegou. O carro parou de repente no meio da poeira. Flávio saiu do carro com os olhos cheios de raiva. Ele já não era um homem que tinha controle e que se sentia seguro. Ele era uma pessoa que tinha perdido o que pensava ser seu de verdade. Isso o deixava sem ver as coisas. Você acha que pode apenas levar ele de mim e sair sem pagar por isso? Ele gritou, dando alguns passos à frente. Luana, ainda em cima de Campeiro, olhou para ele sem ter medo. Agora ela olhava para Flávio e via quem ele realmente era. Um homem que achava que podia comprar tudo. Ele nunca aprendeu a amar algo sem querer algo em troca. Eu não peguei nada que não era meu. Você o perdeu no dia em que deixou ele para trás. Ele nunca pertenceu a você. Você só tinha um papel que dizia que sim. Mas ter algo não quer dizer que se ama. Flávio deu uma risada. O barulho foi rápido e cheio de raiva. Isso não vai acabar desse jeito. A lei está comigo. Você acredita que algum juiz vai decidir que você está errado? Contra o meu dinheiro? Ricardo avançou um passo, com o olhar decidido. Você acha que o dinheiro pode comprar tudo? Respeito se conquista. A lealdade pode ser comprada? O que há entre minha filha e esse cavalo? Você pode pagar quantos juízes quiser, Flávio, mas aqui, neste lugar, seu poder não significa nada. Flávio fechou as mãos com força. O orgulho machucado o deixava muito mal. Mas ele sabia que não podia ganhar naquela noite. Campeiro estava ali ao lado de Luana, forte e seguro. E pela primeira vez, Flávio viu que nunca mais poderia tocar nele. Ele olhou com raiva uma última vez antes de se virar e ir para o carro. Isso ainda não terminou. O motor fez barulho e em poucos segundos ele sumiu na estrada de terra. Ficou só a poeira e um silêncio cheio de tensão. Luana puxou o ar e acariciou o pescoço do campeiro. Ele estava sem fôlego, mas seus olhos brilhavam. Ele não tinha medo, mas sim certeza. Ele estava no lugar certo. Ricardo olhou para sua filha e, em seguida, olhou para o cavalo. Ele pertence a você agora. Nada e ninguém vai levar ele de você. As palavras significavam mais do que apenas uma promessa. Fizemos uma promessa. Naquela hora, Luana percebeu que a batalha tinha terminado. Flávio poderia fazer outras ações. Ele poderia sentir raiva, mas nunca mais tocaria em Campeiro. Ele estava livre. No primeiro raio de sol da manhã, quando o céu ficava dourado e laranja, Luana percebeu Campeiro se mexendo debaixo dela.
Ela percebeu que ele queria correr, mesmo sem ele falar nada. Eu queria sentir o vento de novo. Queria sentir livre, sem medo e sem coisas que me prendem. Queria esquecer o que passou. Ela deixou as cordas soltas. Eles foram juntos pelos campos abertos. Eles deixaram para trás não só uma história de sofrimento e injustiça, mas também uma prova de que algumas ligações são muito fortes. Agora começava uma nova fase.